Vamos falar de filosofia. Nesse mês de maio, eu decidi escrever uma antologia de microcontos, que vai se chamar Uma Antologia de Sofia, onde Sofia, a sabedoria, é uma personagem recorrente em todos esses microcontos que eu estou escrevendo, e cada um deles é relacionado a algum filósofo em algum momento da história da filosofia. Então a ideia dos vídeos desse mês é falar um pouquinho, rapidamente, sobre esse microconto e um pouquinho desse filósofo, da filosofia, uma parte da filosofia dessa pessoa, dessa figura histórica. E como eles são muito curtinhos, eu vou acabar os lendo aqui rapidamente antes de começar a falar de cada um. Então eu vou começar lendo o que eu escrevi sobre Sócrates. Quando a cicuta começou a mostrar seus sinais, uma visita iluminou seu rosto. Minha amiga, que bom que veio. Não achei que teria chance de conhecer-te. Sofia sorriu e brincou. Amiga? Ninguém entendeu, apenas o morto. O que esse microconto está querendo dizer? Por que eu escrevi ele dessa forma? A ideia não é eu expor toda a linha de pensamento aqui de todos eles. Alguns vão ficar mais claros, alguns eu vou querer dar uma explicadinha de como eu cheguei nessa ideia. Mas eu também quero deixar um pouco para cada pessoa que lê, que acompanha os microcontos, que tirem as suas próprias interpretações, as suas conclusões, porque a escrita é sobre isso também. Então, o de Sócrates, que foi o primeiro que eu escrevi e o primeiro que eu lancei a leitura, eu queria me basear no quadro, né, Morte de Sócrates, esse aqui, tá aqui. E eu queria falar sobre esse momento da morte dele. Então eu coloco ali que ele acabou de tomar a cicuta e ele está começando a mostrar os sinais, ele vai morrer, ele está chegando a esse momento. Mas então Sofia aparece. E Sofia aqui é uma representação de sabedoria. E ele a chama de amiga. E ela brinca. Ela brinca de uma forma, como assim, amiga? Como assim, amiga? A ideia que veio no momento da escrita foi o só sei que nada sei, que nem é uma frase que ele falou, ele nunca disse essa frase. Existe uma passagem na obra de Platão, Apologia, onde ele fala, na realidade, de que ele não julga saber aquilo que ele não sabe e por isso talvez ele seja um pouco mais sábio. Mas ele nunca disse só sei que nada sei, isso foi uma redução didática que as pessoas acabaram fazendo para deixar uma frase um pouco mais sucinta. Só que a ideia de que ele sempre foi essa pessoa que questionava, que sempre dizia que não sabia, então questionava ainda mais as pessoas que diziam que sabia, é uma brincadeira de que, então, eu que sou a Sofia, você nunca me conheceu de verdade. A ideia é essa, eles nunca foram realmente amigos porque não estiveram próximos. Era meio que um paradoxo intelectual entre ele e o conhecimento. O segundo microconto é sobre Descartes. Então, você só existe porque pensa? Claro, pensar é a prova da existência. Sofia ergueu a sobrancelha. Interessante. E quando você apenas sente, você desaparece? Provocou, colocando a mão em sua coxa. Ele corou. Ela riu. Parece que não. É uma brincadeira também com o famoso penso logo existo, cogito ergo sum, que Descartes escreveu na obra Discurso do Método, onde ele vai dizer, através de uma investigação, de que resumindo bem, se tudo for uma ilusão, se existe um demônio querendo te enganar toda a sua percepção, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo à sua volta, a única coisa que você pode garantir que é real, que garante a sua existência, é o pensamento. É uma obra muito interessante, porque vai explorar muito essa questão da razão e do pensar, e a partir daí outros pontos são desenvolvidos na filosofia de Descartes, mas ela pode acabar levando para uma filosofia insensível, vamos dizer assim. Então hoje a gente já consegue discutir de forma muito mais ampla sobre esse penso logo existo, como ele também ele acaba sendo um reducionismo dessa razão. E a brincadeira aqui é exatamente essa, sobre, então é só o pensar, o sentir não.
Então a ideia era essa provocação do que faz, então essa existência. Hoje a gente consegue já discutir muito mais sobre isso. Então é a razão, é o sentimento, as emoções, são as memórias. Muito da ontologia hoje em dia discute o ser, aquilo que você é, como as suas memórias, que é um conjunto de experiências e contextos e materialidades que você viveu, não só memórias mentais, mas também toda essa materialidade, todo esse contexto físico que você viveu, que acabou moldando o ser que você é. O terceiro microconto foi para Epiteto. No meio da tempestade, todos corriam. O temporal causaria estragos, mortes. Ele sentiu angústia. Então, viu alguém no meio da confusão. Sofia estava sentada, ensopada, olhando para o céu, inabalada. Ele sorriu e sentou-se ao seu lado. Esse texto é sobre estoicismo, então a ideia foi trazer de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva e ainda assim romântica dessa vertente que cresceu muito em Roma. Epiteto era romano. Epiteto foi uma figura muito forte do estoicismo em Roma. Ele foi escravo e ele praticava o estoicismo. E a ideia do estoicismo aqui é você conseguir encontrar paz no meio da adversidade emocional. Então os estoicos vão dizer que você precisa controlar as suas emoções, você precisa aceitar as angústias e as adversidades que aparecem, entendendo-as como naturais, como existentes do mundo, mas não se deixando abalar. Então toda a prática do estoicismo se dá por conseguir não se deixar abalar pelos momentos de fraqueza emocional, de momentos de angústia, como eu disse. Mas vai muito além disso. Hoje a gente trata o estoicismo de uma forma muito reducionista. O estoicismo ele tem uma filosofia muito completa que vai tratar tem os seus pilares muito bem desenvolvidos. E hoje a gente acabou reduzindo muito o estoicismo para inteligência emocional, principalmente no mundo corporativo. E isso foi um assalto, foi um sequestro dessa vertente filosófica que talvez esteja chegando a um fim nesse momento em que estamos vivendo, ou daqui a alguns poucos períodos, porque esse discurso está começando a ficar cada vez mais muito batido, muito ilusório, muito inalcançável pela maior parte das pessoas. E o quarto texto foi para Simone de Beauvoir. A mulher na mesa ao lado chamou sua atenção. Cheia de risos e gestos, educação fina. Sofia percebeu uma tristeza em seus olhos. Chamou o garçom, levantou-se e foi embora. Ele então levou um drink à mulher. Cortesia de uma amiga, pela força em suportar o papel que lhe foi imposto. Bom, esse é sobre totalmente dentro daquela frase famosa de Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque a ideia aqui é sobre como o feminino foi definido por homens. Como o mundo, a sociedade patriarcal, machista, que vem de anos e anos e anos na mesma toada, define a maior parte dos conceitos, das essências do que deveria ser o certo, mais uma vez aspas aqui, dentro de um conjunto, de um grupo de pessoas. E o feminino é um deles, e de forma brutal. O feminino ele foi brutalizado pelo patriarcado através de várias gerações, continua sendo hoje. Hoje a gente consegue ter mais luta em relação a direitos e reconhecimentos e a mudança de perspectiva, mas ainda assim
o machismo, o patriarcado é muito forte e ele ainda continua dando essas definições do que é ser mulher, de como a mulher deve se portar e principalmente de como não se portar. Então ainda existe essa visão de quase que uma disciplina masculina em cima de como a mulher deve ser. E Simone de Beauvoir fala muito sobre isso. Eu queria fazer um texto trazendo um pouco uma tristeza por estar sendo obrigada socialmente, acho que é bom colocar, a ocupar esse local de uma mulher definida por um homem. Esses foram os 4 microcontos da semana. Semana que vem, mais 4, na outra mais 4 e na última semana de maio, mais 4. Vão se totalizar 16 microcontos e em cada vídeo um pouquinho de cada um dos filósofos citados. Eu sou Vinícius Canhoto, obrigado por ouvir mais um Deixa Eu Pensar e até a próxima.